É isso aí, pessoal. Eu tô com uma obra que está aqui na Biblioteca do Nascido, que é um grande presente de Deus. Isso mesmo, eu tô falando dos 3 volumes da coleção de Teologia Sistemática de ninguém menos do que de Paulo Anglada, publicado pela Nox Publicações. São 3 volumes. O primeiro, O Ser e Obras de Deus, a Doutrina Reformada das Escrituras e o Imago Dei, Antropologia Reformada. Então, o review hoje é dessas 3 obras, dessa coleção magnífica aqui do Paulo Anglada. É uma obra que a gente demorou para ter aqui no Nascido, mas quando chegou, é uma obra que a gente usa grandes teologias temáticas, como do Turretini, como do Rhodes, Gruden, Millard Erickson, Berkoff, mas aí tem alguns pontos que a gente chega aqui e, cara, que coisa. É maravilhoso, entendeu? Então aqui a gente conhece o ser e a obra de Deus, ou seja, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Quem é Deus, o que ele é, quais são suas obras, a doutrina das escrituras, sola escritura, o que é a palavra de Deus, de onde ela veio, como ela é, e a antropologia, Imago Dei, antropologia reformada, ou seja, o homem, a ciência que estuda o homem à imagem de Deus, pessoal. Então, esses 3 volumes valem muito a pena. Pena que eles não tratam de mais assuntos, que essa coleção não é maior, mas olha, vale muito a pena. Então vamos lá, sei que vocês querem ver isso aqui mesmo, então vamos lá ver a coleção teológica do nosso querido Paulo Anglada. Bom, pessoal, aqui está a coleção do nosso querido Paulo Anglada, da Nox Publicações. Essa coleção aqui, que infelizmente ele não fez de todos os pontos da reforma, é uma pena, mas é um livro que contribui muito para o nosso estudo das doutrinas cristãs, ou seja, aqui fala doutrina reformada, ou seja, das doutrinas bíblicas. Então é um material grandioso. Demorou muito para a gente adquirir, entendeu? Foi até numa época em que nós estávamos bem sem grana aqui no Nascido, então foi um presente de Deus, entendeu? Na hora de escolher o que comprar da nossa lista de desejos, foi essa daqui. Talvez vocês escutem um barulho de serra ou de martelo, porque o vizinho está fazendo obra aqui do lado, são pessoas extraordinárias. Eu não ia deixar de gravar material para vocês por causa disso, porque vocês merecem conhecer bons materiais. Então é uma obra em 3 volumes, não são volumes grandes, tá bom? Então nós temos o primeiro volume, Sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras. Depois nós temos Só lhe deu glória, o ser e obras de Deus. E aí nós temos Imago Dei, que é o quê? Antropologia reformada, ou seja, o homem perante Deus, né? Sempre com uma visão extremamente bíblica, mostrada por um homem que tinha, né, tinha um conhecimento, tem um conhecimento grandioso das Sagradas Escrituras. Então, um presente para a igreja. Se vocês encontrarem, eu estava procurando outro dia, foi difícil de encontrar para passar o preço para um aluno do Nascido de Novo, mas se você tiver condições de adquirir, adquira, porque vale muito a pena. Não é a obra que vai se destacar, não é o tipo de material que vai aparecer atrás de você na tua biblioteca em vídeo, porque hoje a gente tem que falar disso, né? Porque hoje biblioteca se tornou cenário para o pessoal fazer foto, né, para Instagram. Não é a obra, digamos assim, mais instagramável, mas é uma obra que vai te alimentar com a sã doutrina da palavra de Deus. Então vocês viram, né? Eu nem preciso, acho que no final, indicar, porque depois dessa rasgação de seda, e merece, tá? Então nós temos aqui os 3 volumes, Sola Escritura, Só lhe deu glória e Imago Dei, tá? Vamos começar com o nosso querido Sola Escritura, né? Então não vou deixar até aqui na ordem para a gente pegar. Sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras. A conhecida reforma religiosa empreendida nos dias do rei Josias ilustra de modo vívido a importância das Escrituras na restauração da verdadeira fé. Tudo começou com uma redescoberta do livro da lei, esquecido no templo, e com o quebrantamento e disposição de Josias em colocar em prática os seus ensinos. Olha aqui, a gente tem um exemplo de reforma dentro da igreja. Igreja reformada, sempre reformando de acordo com a Escritura, a palavra de Deus. A reforma religiosa do século XVI não foi diferente. A profunda reforma teológica, eclesiástica e prática
que deu origem às igrejas protestantes, foi precedida pela redescoberta da palavra de Deus, por uma reforma hermenêutica e pela pregação fiel das verdades nela encontradas. Contudo, uma igreja reformada precisa estar continuamente em processo de reforma, não pela conformação com esse século, através da incorporação das últimas novidades que o mundo oferece, mas pela conformação contínua à palavra de Deus, levando cativas as nossas mentes, fé e práticas eclesiásticas e pessoais à obediência em Cristo. Esse livro é o primeiro de uma trilogia de estudos em teologia histórica reformada, com base na Confissão de Fé de Westminster. Os 3 volumes exploram temas teológicos fundamentais para uma cosmovisão bíblica. A Bíblia, Deus e o Homem, ele aborda a doutrina das Escrituras. O 2º volume, Soli Deo Gloria, investiga o ensino bíblico acerca do ser e da obra de Deus. O 3º volume, Imago Dei, se propõe a apresentar ao leitor a doutrina bíblica concernente a quem? A nós que escapamos marcha. Detalhe, o volume Imago Dei é o maior da turma, ou seja, nós somos os problemáticos. Os 3 volumes têm como propósito induzir os leitores ao ensino bíblico reformado com relação a esses 3 departamentos basilares da teologia sistemática. Então a gente tem a folha de rosto, ficha catalográfica, a minha querida esposa Laís e os filhos Caris e Lucas, Paulos e Lídia, Ana, Laise e Mallory. E netos, Jonathan, Jim, Maggie, Anne, Emma, Lyd, Ella e Calvin. Chique, hein? Prefácio. Talvez a Igreja de Cristo esteja atravessando um dos seus mais difíceis períodos da história no que diz respeito à acolhida do seu padrão de fé e prática, as Sagradas Escrituras. No seio do que se conhece como Igreja Evangélica, fruto da reforma do século XVI, nunca se citou tanto a Bíblia como atualmente. Nunca se falou tanto da Bíblia quanto se fala hoje. Nunca se divulgou tanto a palavra como nos dias atuais. Paradoxalmente, as igrejas, filhas da reforma, nunca se desrespeitou tanto a palavra de Deus nas igrejas, né? É mentira o que eu estou falando? Como atualmente. Nunca ela foi colocada meramente como fonte secundária de informação como quanto é colocada hoje em dia. Nunca ela teve porções inteiras consideradas desatualizadas ou pertinentes apenas aos leitores originais como atualmente. Nunca ela foi alvo de tanto questionamento quanto aos autores do livro e aos períodos dos quais ela foi escrita quanto nos dias de hoje. Essas são situações encontradas não no segmento liberal racionalista, mas dentro da própria igreja evangélica, das denominações que se auto-intitulam conservadoras na fé e prática, que se propõem a ser mais fervorosas e cheias do Espírito Santo. Nesse sentido que sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras, vem atender uma necessidade de reafirmação dos princípios e ensinos fundamentais ao desenvolvimento de uma igreja sadia em doutrina e que honre realmente o nome de Cristo, né? Então vamos lá. Ó. A gente vai ver sempre números sobrescritos com notas de rodapé, que quem escreveu foi Solano Portela. Aqui a gente tem o conteúdo, olha só. Prefácio, introdução, capítulo 1, símbolos de fé. Aqui tem toda uma explicação, inevitabilidade, propósitos do símbolo de fé. Símbolo de fé não está aqui para sobrepor Bíblia. Símbolo de fé não está aqui para te falar o que você deve fazer ou não. Aí vem propósitos, bases bíblicas, autoridade. Aí vem a doutrina da revelação, divisão do assunto, revelação natural, pouca cegueira humana, a louca cegueira humana, insuficiência da revelação natural, revelação especial, revelação escrita, necessidade das escrituras. Aí a gente tem o cânon das Escrituras, o cânon protestante do Antigo Testamento, o cânon católico romano do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento e assim vai. Inspiração, autoridade, suficiência, clareza, preservação, tradução, interpretação. Capítulo 11, autoridade suprema, objeções e respostas, resumo e aplicações. E aí a gente vem ainda praticantes da palavra, principais símbolos de fé. Credos antigos, confissões e catecismos luteranos, símbolos de fé calvinistas, outras confissões protestantes, a primeira confissão de fé do Novo Mundo, apêndice 2, a confissão de fé da Guanabara. Olha que coisa interessante. Tá? Aqui a introdução.
assunto do livro, apresentação do assunto. Aí a gente começa. Símbolos de fé. Em virtude da natureza confessional desse livro e da aparente aversão de considerável parte do evangelicalismo brasileiro aos símbolos de fé, convém iniciá-lo com alguns esclarecimentos relacionados à necessidade, propósitos, base bíblica e autoridade dos símbolos de fé. Símbolos de fé são resumos sistemáticos ou didáticos das verdades fundamentais do cristianismo. São declarações formais autorizadas da fé cristã. Há 4 tipos principais de símbolos de fé: credos, confissões de fé, catecismos e cânones. Olha os cânones de Dort. Os credos, do latim credo, creio em, ó, a primeira aqui, ó, tá? Os credos, então tem um número sobrescrito aqui, que a gente tem a nota. Os credos são declarações de fé resumidas. Os mais conhecidos foram produzidos pela Igreja Antiga, antes da divisão da Igreja Cristã nos seus 2 principais ramos, ocidental e oriental. Exemplos: credo apostólico, credo niceno, credo de Atanásio. As confissões, do termo grego correspondente, e o verbo correlato são frequentemente empregados no Novo Testamento. Ver 1 Timóteo 6, 12 e 13, Hebreus 3, 1, Hebreus 4, 14, Hebreus 4, 23, substantivo, Mateus 10, 32, João 1, 20, João 9, 22. Então aqui você tem as palavras nas línguas originais, com as referências bíblicas nesse caso, porque ele fala que são palavras encontradas na Escritura. As confissões distinguem-se dos credos em extensão por serem mais detalhadas e, quando a época em que foram escritas, em geral, são produto da Reforma ou de igrejas herdeiras da Reforma. Exemplo: Antiga Confissão de Fé Escocesa, Confissão de Fé Belga, Confissão de Fé de Westminster. Um credo ou confissão de fé pode ser pessoal. Comumente, entretanto, esses termos são empregados para designar credos e confissões que, embora possam ter sido escritos por uma só pessoa, adquiriram representatividade, tendo sido adotados por igrejas, movimentos ou denominações. Catecismos, do grego ensinar ou instruir, também são resumos da fé cristã. São, contudo, estruturados em forma de perguntas e respostas, com um propósito mais didático, a fim de servirem de ferramenta. Podem ser maiores ou breves, dependendo do tamanho. Exemplos: Catecismos de Lutero, Heidelberg, Westminster. Cânones são decisões oficiais de concílios que estabelecem a posição da Igreja ou de um de seus ramos, movimentos ou denominações, quanto a doutrinas específicas. Exemplos: cânones de Dort, tá? Então vem a inevitabilidade dos símbolos de fé. Mas vamos continuar, vamos pegar, olha, sempre com referências, tá bom? Ó, então, propósito teológico doutrinário, propósito apologético, propósito didático, propósito eclesiástico. Por exemplo, os símbolos de fé, propósito apologético. Se eu tenho um resumo do que é a Bíblia, eu posso responder de uma forma mais rápida às investidas contra a nossa fé. Vamos correr que nós temos mais 2 volumes ainda para ver. Divisão do assunto, revelação, que a gente já está em revelação. No capítulo 2, nós temos a doutrina da revelação. Ler Salmo 19, 1, 4, Romanos 1, 19, 22, 1 Coríntios 1, 21, Romanos 10, 13, 14 e 17. Sempre com base bíblica, tá bem? A doutrina da revelação. Então, divisão do assunto. Então, como funciona um capítulo? A gente tem o capítulo, a gente tem um esboço, né? Que seria uma introdução ao assunto que vai ser tratado, a divisão do assunto, como foi abordado na confissão de fé, revelação natural, aqui a gente já começa a destrinchar o conteúdo. Então vem revelação de fé, olha, a base bíblica mais importante tem os versículos, tem as passagens, as períncopes demonstradas aqui, louca cegueira humana, insuficiência da revelação natural, ó, revelação especial, revelação escrita. Tendo em vista a insuficiência da revelação natural e a absoluta necessidade da revelação especial, aprove a Deus ordenar que essa revelação fosse toda escrita, a fim de que pudesse ser os seus propósitos eternos. Deus
conhece perfeitamente a natureza humana corrompida. Ele conhece também a malícia de Satanás, bem como a perversão do mundo. Ele sabe que revelar a sua vontade à igreja não seria suficiente, pois ela seria facilmente corrompida e deturpada. Basta observar as tradições religiosas, mesmo as ditas cristãs, como tendem inexoravelmente ao erro. Por isso, Deus fez com que todas as verdades necessárias à salvação, à santificação, ao culto, ao serviço e à vida do homem, então, a Trindade. A doutrina da Trindade deve ser estudada com espírito de humildade. Trata-se de uma das doutrinas bíblicas mais misteriosas e difíceis para a compreensão humana, por causa das nossas limitações naturais, por causa do pecado e por causa do próprio objeto da doutrina, o ser de Deus. A doutrina da Trindade é uma verdade concebível apenas porque foi revelada. A mente humana jamais poderia imaginá-la. Não obstante, trata-se de uma doutrina importantíssima pelas seguintes razões. É uma doutrina distintiva da religião cristã. Há inúmeras religiões monoteístas e politeístas, mas só o cristianismo crê um Deus triuno. Triuno. Tri, que é três e um. Isso é o chamado triuno. Ele não é três, ele não é um, ele é triuno. E detalhe, ele é três e é um também. Entendeu? Dela dependem todas as demais doutrinas: bibliologia, teologia, soteriologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, escatologia. De um modo ou de outro, todas as demais doutrinas dependem da compreensão da revelação bíblica com relação ao ser de Deus. Ela nos preserva contra heresias. Uma das primeiras doutrinas bíblicas a serem deturpadas na história da igreja cristã foi exatamente a revelação bíblica sobre a natureza de Deus. O que é de esperar, visto que se trata de uma doutrina fundamental do cristianismo. Para alguns, Jesus não passa de um homem e o Espírito Santo de uma influência ou poder divino. Outros negaram a divindade de ambos, afirmando que o Filho é criatura do Pai e que o Espírito é criatura do Filho. Outros afirmam que as três pessoas da Trindade não passam de três modos de manifestações sucessivas: o Pai no Antigo Testamento, o Filho durante sua vida e o Espírito a partir do Pentecostes. Outros ainda enveredaram pelo triteísmo e assim por diante. Por ser esse um assunto sagrado, ele diz respeito à natureza íntima do Deus Todo-Poderoso e infinitamente santo e justo, Criador dos céus e da terra, o livre e soberano Senhor do universo, planejador, executor e aplicador da obra da redenção. O estudo da doutrina da Trindade exige, portanto, toda a reverência e humildade da nossa parte, e a sujeição plena e restrita das nossas faculdades intelectuais e espirituais, ao que aprove a Deus revelar a sua palavra. Aí aqui tem a definição da doutrina, a história da doutrina, a terminologia, tratando das línguas originais, tendências históricas principais. Em alguns casos bem raros você vai ter diagramas, tá? Heresia, uma natureza e uma pessoa. Ortodoxia trinitariana, uma natureza que subsiste em três pessoas. Heresia, três pessoas de naturezas diferentes. Doutrina no Antigo Testamento, a doutrina no AT, a doutrina no NT, ou seja, tudo muito bem explicado. A subordinação do Filho e do Espírito ao Pai. Conforme revelado nas Escrituras, há uma ordem entre as três pessoas da Trindade. Primeiro o Pai, depois o Filho, depois o Espírito. Pode-se até falar em uma subordinação do Filho ao Pai e do Espírito ao Filho. Em que sentido devem ser entendidas a ordem dessa subordinação? Negativamente. A história da Igreja é importantíssima, especialmente a história das doutrinas. Nela encontramos registradas várias concepções heréticas em relação à doutrina, das quais foram rejeitadas pela Igreja. Não em sentido temporal. O Filho e o Espírito são tão eternos quanto o Pai. O Pai jamais existiu só. Nem em sentido de dignidade. Não há diferença de grau de dignidade entre as pessoas da Trindade. A pessoa do Pai não é, em nenhum sentido, mais perfeita ou digna do que a pessoa do Filho ou do Espírito. Nem tampouco quanto a essência. A essência divina é a mesma nas três pessoas. O Pai não é mais Deus do que o Filho e o Filho mais Deus do que o Espírito. Positivamente, é preciso fazer diferença entre a Trindade ontológica ou existencial e a Trindade econômica ou revelada. A Trindade ontológica ou existencial tem a ver com a existência eterna das três pessoas na unidade da divindade.
As três pessoas subsistem eternamente. Nesse sentido, a única ordem existente possível diz o respeito à ordem de geração e procedência eternas. A pessoa ou personalidade, não a essência do Filho, é eternamente gerada do Pai, unigênito do Pai. E a pessoa ou personalidade, não a essência do Espírito, é eternamente procedente do Pai e do Filho, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o que acontece? Aqui a gente tem que entender. Não é hierarquia, tá? Eu não gosto do termo subordinação, porque dá uma ideia meio complicada, tá? Então, eles não são subordinados, eles apenas têm as funções diferentes, as três pessoas da Trindade. Isso você vai entender aqui. Implicações práticas da doutrina, e aí vem o eterno propósito de Deus, tá bom? O próximo capítulo. Esse é o Soli Deo Glória, que a gente vê o ser e as obras de Deus. Aí a gente tem o último volume, que é o maior problema da história, é o ser humano, entendeu? Quando é para enfiar o pé na jaca, é com nós mesmo. A gente tem o Imago Dei, imagem de Deus, antropologia reformada, mesmo sistema do outro, entendeu? Depois que eu tive a quebra da lombada do segundo volume, eu tomo muito cuidado com isso, porque esse é mais grosso, então ele é mais suscetível a ter uma quebra da lombada aqui. Introdução, a mesma questão, divisão do assunto na confissão de fé, ordem e abordagem do assunto na confissão, abordagens reformada e humanista, dificuldade de estudo. Isso daqui é padrão. O homem no estado original, a origem do homem, idade e unidade da raça humana, natureza essencial do homem, a doutrina da Imago Dei, conclusão. O pacto de obras, termos, conceitos e natureza do pacto de obras, elementos do pacto de obras, princípios gerais revelados no pacto de obras, o pacto de obras no contexto dos mandamentos da criação, a conclusão. Aí vem o homem no estado de pecado, pacto da redenção, livre-arbítrio, o homem no estado da graça, a ordo salutis, o homem no estado da graça, restauração da Imago Dei. Restauração da Imago Dei. O que é isso? A imagem de Deus. Vamos ver aqui sobre o pacto de obras, tá? Página 74. Pacto de obras. Vou até tomar cuidado aqui para não detonar. Entre o estado de inocência em que Adão foi criado e o estado de pecado, no qual toda a sua descendência vem ao mundo, encontra-se a transação divina-humana descrita em Gênesis 2, 8 e 9. E plantou o Senhor um jardim do Éden, na direção do Oriente, ou seja, a passagem está aqui. A grande maioria dos teólogos reformados, incluindo Herman Bavinck, você tem a base, tá bom? Você tem a base disso aqui. Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, dogmática reformada, ou seja, eles não põem a versão da editora Cultura Cristã, né? Mas tudo bem, tá bom. Charles Hodge, Systematic Theology, volume 2, essa que nós temos em um volume, que é maravilhosa em português. Alexander Hodge, 4, Outlines of Theology. Essa daqui também nós temos do A. Hodge. Robert L. Debney, tá? Systematic Theology. Então você vai ter aqui o quê? William G. Shedd, Gerardus Voss, Louis Berkhoff, Meredith Kline e Palmer Robertson. Explica essa passagem em termos de um pacto, o Pacto de Obras. 11. John L. Degg, fundador da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, também explica Gênesis 2 em termos de um pacto. Ver seu material, Manual de Teologia, São José dos Campos, editora Fiel. Nós temos o manual dele, o review do manual dele já saiu, tá aí no card para você assistir. Temos também o review da Teologia Sistemática do Rod, tá aí para vocês assistir. Em breve nós teremos do A. Rod, que eu não lembro se nós temos aqui. Tem muito material que falta aqui para vocês. Temos também da Teologia Sistemática do nosso querido Louis Berkhoff, que nós estamos fazendo um estudo exclusivo para os mantenedores, onde nós estamos estudando o Manual de Teologia Cristã e a Teologia Sistemática do Berkhoff em detalhes, tá? Mesmo aqueles que não atribuem o nome pacto à transação divina-humana descrita em Gênesis 2, reconhecem a representatividade de Adão e as verdades gerais aqui ensinadas. Ó. É o caso de Hermann Hoexema, Reformed Dogmatics,
Esse Reformed Dogmatic só existe em inglês, é um sonho para a gente ter aqui na Biblioteca do Nascido esse material. Tá? E aqui as obras dessa primeira parte, cara, é assim, o que há de melhor em termos de teologia reformada é o que ele está citando nesses nomes aqui, nessas notas, entendeu? Mesmo aqueles que, Gênesis 2, reconhecem a representatividade de Adão e as verdades gerais ali ensinadas. Entendeu? Então, crê no conceito do pecado original, do pacto. Termos, conceito e natureza do pacto de obras. Outros termos são empregados para designar o acordo firmado por Deus com Adão, no segundo capítulo do livro de Gênesis. Em virtude do estado da parte humana envolvida, alguns denominam esse acordo de pacto da natureza, visto que se trata de um pacto feito com o homem quando este se encontrava no estado natural, original em que foi criado. Por causa da sua condição, esse pacto também é chamado de pacto legal, pelo fato de requerer obediência perfeita do homem à vontade de Deus. Tendo em vista a sua promessa, o pacto de obras também é chamado de pacto de vida, porquanto era essa a recompensa do seu cumprimento. Devido ao lugar onde Adão se encontrava, o pacto de obras também é denominado pacto endênico, visto que foi feito quando o homem ainda estava no paraíso, no Éden. Também é conhecido como pacto adâmico, por ter sido feito com Adão. Contudo, a terminologia utilizada não é importante, e sim a verdade revelada. O conceito de pacto, a doutrina do pacto, incluindo o pacto de obras, o pacto de redenção e o pacto da graça, é uma doutrina relativamente recente quanto à sua formulação. Embora alguns dos seus elementos já houvessem sido mencionados anteriormente, ela só foi formulada nos termos em que hoje a professamos pelos reformadores posteriores, especialmente holandeses, por volta da metade do século XVII. A relutância de alguns em aceitar essa doutrina se deve principalmente ao fato que o termo pacto ou aliança não ser empregado no relato bíblico da criação. Entretanto, essa não é uma razão justificável para a não aceitação da doutrina. O termo trindade, por exemplo, não é bíblico, ou seja, não é citado, mas a doutrina é mostrada, é bíblica. Então, o termo trindade, a palavra trindade não está na escritura, mas a doutrina da trindade é mostrada e explicada na escritura. Então, isso é um ponto importante. A mesma coisa com o termo pacto. O termo pacto ou aliança não está no relato bíblico da criação, mas é mostrado ali. Então, é indiferente. Além disso, o termo é encontrado em Oséias 6,7, uma referência explícita ao pacto adâmico, referindo-se ao povo de Israel, diz o Senhor. Eles transgrediram o quê? A aliança. Então, existiu uma aliança, existiu um pacto. Como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. O fato é que o acontecimento narrado nos versículos que estão sendo considerados aponta para o conceito bíblico de um pacto semelhante ao pacto de Deus com Noé e com Abraão. Então está aqui ó, a natureza do pacto das obras, o selo do pacto. Olha, aqui a queda humana, que já é o homem no estado de pecado, a natureza da queda, o homem, né? Olha, a natureza do pecado, e aí vai, ó. Mais um diagrama, então nós temos o gráfico a seguir, ilustra a concepção bíblica de pecado. Lei de Deus, natureza pecaminosa, pensamentos, vontades e sentimentos pecaminosos, hábitos pecaminosos, ações ou omissões pecaminosas, ou seja, ações é um ponto só. Então percebe que o que isso demonstra? E isso demonstra que nós não estamos pecadores. Nós somos pecadores. Transmissão do pecado e da culpa, conceitos equivocados, conceito reformado. Tá? Aqui no final, aqui é a restauração da Imago Dei, uma bibliografia, tá? Uma ótima bibliografia. E aqui alguns títulos da Nox Publicações. Esse daqui, ó, Manuscritologia do Novo Testamento, meu sonho é ter a versão impressa desse livro, mas não encontro em lugar nenhum. Vocês viram, né? Vocês viram. Calvinismo, as antigas doutrinas da graça é maravilhoso. Ou seja, introdução à hermenêutica reformada é demais, e essa introdução à pregação reformada também é maravilhoso. É complicado, né? Eu queria ter tudo da editora. Bom, pessoal, essa daqui foi a coleção de teologia do nosso querido reverendo Paulo Anglada, entendeu? Publicado pela Nox Publicações. Um material que, olha, é o maior presente que essa Biblioteca do Nascido em um Presente, mas nós compramos, viu?
presente no sentido de ser uma grande obra que tem muito a te ensinar a respeito da palavra de Deus, tá bom? Então, uma recomendação aqui do Nascido de Novo. Pastor, eu vou ter que viver só para comprar livro de tanto material que o senhor indica. Ué, você tem que assistir o review, entender a tua necessidade e comprar ou não o material. A minha função é dizer para vocês quais materiais são bons. E outra, você pode não concordar comigo se o material é bom ou não. Eu ponho minha mão no fogo por esse material. É um material grandioso. Embora os livros não sejam tão grossos, é um material maravilhoso. Pena que não tem mais materiais dessa coleção que eu adoraria ter aqui no Nascido de Novo. Entendeu? Então, recomendo para vocês Soli Deo Glória, Soli Escritura e Imago Dei, esse material para vocês. Outra forma. Pessoal, está cansado de ser enganado, de não saber o que alguns mentirosos por aí, alguns mercadores da palavra de Deus estão dizendo, sabe? Porque hoje o que tem de falso mestre, falso pastor, falso pregador, os caras inventando as mais diversas maluquices usando o nome do nosso Salvador. Para isso, você tem que conhecer a Bíblia no seu contexto. Para você não ser enganado por eles, você tem que conhecer a Bíblia a fundo, dentro do seu contexto, respeitando as ferramentas para interpretação, aplicação e transmissão da palavra de Deus. Não é assim a torta direita, ler de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. E é isso que a gente ensina para você no nosso curso Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Teologia, pessoal, teologia não é uma coisa que vai engessar o Espírito Santo ou vai querer limitar o poder de Deus. Pelo contrário, utilizando a teologia, que é um conjunto de ferramentas para que você possa extrair corretamente o conhecimento bíblico, aplicar na tua vida e transmitir, é que você vai ter um relacionamento com Deus como se você nunca imaginou. Então essa conversa de que não gosta de teologia, que teólogo é fariseu, fariseus são aqueles que criam regras segundo a palavra de Deus. Fariseus são os falsos mestres e falsos pastores da atualidade, que ficam inventando palavra além da palavra de Deus, que ficam se colocando títulos que a própria Bíblia não dá. Amém? Então é isso que eu trago para você, a oportunidade de você estudar a Bíblia como você nunca imaginou, através do Bacharel Livre em Teologia, onde você vai receber, vai fazer o curso, vai fazer as atividades, vai fazer as provas. É um curso onde você tem videoaulas, você tem textos, você tem todo o material completo, você tem avaliações. Então você vai aprender tanto numa videoaula e num texto, quanto numa avaliação. Então você vai ser avaliado, aí você sendo aprovado, você vai ter o seu certificado de teólogo, você vai ter histórico escolar e você vai ter a credencial de teólogo, caso seja essa a documentação que a tua igreja necessite de você. Tá bom? Porque tem algumas denominações que não exigem o certificado para quem almeja o ministério. Eles pedem credencial de teólogo, não me pergunte por quê. Mas você vai ter a sua documentação direitinho. E o nosso curso não é apenas para quem quer ser pastor, não. Para quem quer exercer o ministério. Todos nós temos o chamado do Senhor, ide e pregar o evangelho a toda criatura, tá bom? E esse curso é um curso vitalício. O que é isso, pastor? É para o resto da tua vida. Por quê? Porque você vai lá, você vai fazer sua inscrição no curso, você vai fazer o curso, vai fazer as avaliações, foi aprovado, recebe sua documentação. Legal? Aí o teu usuário e senha continua válido, porque o nosso curso sempre é atualizado. Então você vai poder se atualizar na palavra de Deus. Quer coisa melhor do que essa? Geralmente você paga muito mais caro aí por curso que é por tempo determinado e acabou, filho. É só aquilo. Muitas vezes te dão uma coisa decoreba, muitas vezes nem te avaliam para ver se você entendeu. Nós temos suporte, nós temos um grupo do Telegram para os alunos, onde estou eu, onde está a irmã Vanessa, onde está toda a equipe do Nascido à tua disposição para te ensinar a teologia. Exatamente. Tá bom? Você vai aprender até mesmo as línguas originais da Bíblia e vai aprender traduzindo Bíblia. Não é aquele greguinho e hebraicozinho de internet, não. Tá? Você vai aprender crítica textual. Crítica textual, cara. Você vai aprender de onde veio a Bíblia, quais são os manuscritos bíblicos, como funciona a tradução bíblica. Muitos falam aí, você sabe se a sua tradução é a melhor? Faça grego. Não. Não é só grego que você precisa saber. Você precisa saber de todo o contexto teológico, não é só o grego para traduzir Bíblia. E o nosso curso te ensina tudo direitinho. Nosso curso vai do básico ao avançado. E além disso, você ainda ganha um outro curso, que é um curso completo de capelania
também com certificado, também com histórico escolar. E esse, como você vai estar fazendo uma especialização, você vai estar apto a exercer a capelania cristã, visitar o enfermo no hospital, visitar aquele que está encarcerado. Já pensou? E aí você tem a credencial, entendeu? Que junto com o certificado histórico você consegue se registrar nas secretarias de assistência social aí do seu estado para poder realizar esse trabalho de apoio espiritual a quem precisa, a quem está em situação de risco. Como que eu acesso o curso, pastor? Link está aqui na descrição. Clica aqui nesse link. Você tem o link. O valor do nosso curso é R$ 296,97, mas que aumentou o preço lá em novembro. Agora a gente está dando um desconto de R$ 100. A gente está vendendo pelo preço antigo, R$ 196,97. Vai ser por tempo limitado, tá bom? E o que acontece? Graças aos nossos mantenedores, estão ajudando a gente para manter o curso nesse valor, porque senão o curso estaria R$ 296,97. E além desses R$ 100 a menos, meu querido, você ainda tem aqui, ó, junto com o link aqui embaixo, você tem um cupom Jogo da Velha, tô na live, onde a hora que você tiver para fazer seu pagamento, você coloca lá, tem um local ali, adicionar cupom. Você clica e coloca o cupom, você ainda tem mais 10% de desconto, tá bem? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.